Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. 14h07. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais um Educação em Ação. Uma tarde de verão, né, Lucas? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde. Apesar de não estarmos mais oficialmente no verão. Não estamos mais no verão, estamos no outono, mas hoje está um dia bom pra praia, mas não podemos ir, né, Lucas? Não podemos. Tá tudo fechado. E hoje Educação em Ação está convidadíssimos pela Sensupeg novamente. Boa tarde, Stella, seja bem-vinda. Boa tarde. Como está a minha voz? Não, a voz tá boa. A gente vai acompanhar o áudio da Stella. Qualquer coisa a gente ajusta, porque temos que usar máscara, né? Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Lucas, por mais essa oportunidade, né? De a gente poder estar apresentando os trabalhos e oportunidades da faculdade. Lembrando que a Sensupeg é parceira aqui não só do programa Educação em Ação, mas da Rádio 87.9. Então você que está nos ouvindo aqui de Cocal do Sul, mas também nas regiões vizinhas, nos acompanhe. Você quer fazer o seu tão sonhado curso de graduação, sua pós-graduação. Você que está saindo do Enem, quer ingressar num curso superior, aproveite que hoje a Sensupeg vai passar bastante, além de coisas que nós já sabemos, né, Lucas? Mas tem novidades aí, hoje a gente vai apresentar aqui no programa as novidades. Mas também temos as nossas queridas informações, nossas notícias. E temos notícias ainda saindo de Criciúma, que repercutiu muito essa semana. E é claro que, como se trata de educação ali do Colégio Sedup, nós não poderíamos deixar de fora. O Dr. Vitor Ângelo, ele fala um pouco que ele é do Conselho Nacional de Secretários de Educação, ele é o presidente, ele fala um pouquinho sobre os desafios da educação na pandemia, que ele diz aí que vão perdurar por alguns anos. Essa é uma das notícias que nós separamos aqui no programa. Também, quem gostaria de fazer a prova do Enseja, nós tínhamos avisados, né, Lucas, sobre as inscrições, só que mudou tudo de novo. Então, as provas do Enseja 2020 serão adiadas para o dia 29 de agosto de 2021. Então, a gente vai debater e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bolsonaro se pronuncia mais uma vez e diz que o MEC dará parecer favorável ao retorno das aulas presenciais. Vamos ver como que o seu ministro de Educação, nosso Milton, o senhor Milton Ribeiro, como ele se prontifica nesse comentário do nosso presidente. Especialistas alertam para possíveis problemas da educação domiciliar. Essa educação domiciliar é algo que nós debatemos bastante aqui no programa, principalmente ano passado, lá no início da pandemia, aquele homeschooling, né, Lucas? Aquele mesmo. Homeschooling. E agora eles estão aí analisando os benefícios e apareceu aí os malefícios, principalmente a educação domiciliar na primeira infância. Nós também vamos falar da greve na educação nas escolas e creches de Florianópolis. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas Florianópolis está pegando fogo com as greves que eles estão fazendo. 106 instituições do ensino, estão completamente... 5 delas estão completamente fechadas. Enfim, os dados foram lançados quarta-feira e hoje aqui no nosso programa nós vamos anunciar. Essa história do Sedup, Lucas, eu fiquei muito preocupado. Primeiro que a matéria ela já vem assim, doutrinação no Sedup. Então nós vamos dialogar aí, nós vamos passar o que o professor dialogou em sala de aula com os alunos para depois nós termos aí um rápido debate sobre o assunto. Será que realmente o que ele dialoga é doutrinação ou não? Até que ponto o professor ele pode dar sua opinião? Até que ponto ele não deve dar sua opinião? Hoje aqui no programa nós vamos discutir bastante esse assunto, né, Lucas? Com certeza vamos discutir, né, porque nós temos um deputado que ele é onipresente na educação, né, ele realmente, em todas as pautas educacionais, ele sempre está envolvido. Não
em investimentos, mas sempre em pautas polêmicas, né? Sempre em pautas polêmicas. O nosso amigo Gessé Lopes, ele na LESC, na última sessão, foi ele que levantou desse professor do SEDUP, e ele deu aí, ele teceu vários comentários a respeito, né? Claro, ele vende o peixe dele, né? E a educação, ela sempre sofre um pouquinho quando acontece essa venda de peixe, né? Numa questão hierárquica, numa questão ideológica. Mas a gente vai debater um pouquinho esse assunto depois, então acompanhe a gente, né? Como diz ele é o fiscalizador do Estado. Então a gente vai ver o que o fiscal do Estado tem a nos dizer. Grande fiscal, né? O fiscal do Aqui Estado rumos, tem né? a nos dizer. Bom, vamos começar com a primeira notícia de hoje. Mas antes da notícia, Lucas, vamos passar. A Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul, ela sempre muito preocupada com a saúde, né, dos cidadãos aqui de Cocal. E é muito importante salientar e sempre bater na tecla que estamos ainda em pandemia, que estamos ainda aí com corona solto, suas variantes. Exatamente por esse motivo que aí nós temos esse recado da Secretaria de Saúde. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Então, a Secretaria Municipal de Saúde está aí contra o coronavírus e a gente pode dizer o famoso Placon, né, o Lucas? Isso, o Plancon aí são os planos de contingência. O Plancon aí, que eles estão a 1000. O Plancon, ele está gerindo não só na educação, né, Lucas? Mas eu acho que todos os setores... todos os setores montam... públicos, né? Isso, setores públicos e, na verdade, os setores mas privados... os setores privados também, né? Afeta porque, na verdade, as associações, por exemplo, obedecem protocolos, né? Quando a gente tem a CDL tem uma série de protocolos, repassa para as lojas, né? Os lojistas vão desenvolver... Na verdade, não é um Plancon, mas é uma espécie de um plano de contingência, até para manter o fluxo de vendas normal, né? E os casos, a gente percebe aí que os casos eles estão aumentando cada vez mais. Eu converso aí, às vezes, com alguns profissionais da área da saúde que trabalham no hospital. Uhum. Eles contam como que está tendo aí os casos, é impressionante, Lucas. A tendência ainda é piorar, né? Principalmente em um país como o Brasil, né, que é extremamente desorganizado e adota políticas enfadonhas para o combate a uma pandemia, né? Então a gente tem uma crescente de casos, enquanto a maior parte do planeta vem numa decrescente, né? Tem país aí que não tem mais, né? Eu ouvi falar que... Da Austrália, Nova Zelândia. Tem países que eles não estão mais em pandemia. Bom, vamos falar aí dos desafios da educação. A educação, ela já há muitos anos passa por desafios e com a pandemia os desafios redobraram. Exatamente essa matéria que nós trouxemos do Vitor Ângelo. O Vitor Ângelo, ele é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e ele está alertando aí alguns desafios que não vão acabar tão cedo antes da disseminação do vírus no país. Vamos ouvir. Olá, sejam bem-vindos ao Entrevistado da Semana. Eu sou Alan Rios e vou conversar com Vitor de Ângelo, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e secretário do Estado de Educação do Espírito Santo. Vitor, muito obrigado por nos receber. Obrigado, Alan, pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vitor, para começarmos, qual é a visão do Conselho de Secretários de Educação sobre esse 2021 em relação à educação na pandemia, que já chega ao 2º ano? Então, temos um ano longo pela frente, um ano difícil, um ano que promete, em parte por causa da pandemia, em parte pelas consequências que ela ainda vai trazer. Nós ainda não assistimos à evasão, nós ainda não assistimos ao impacto na aprendizagem dos alunos, a gente ainda não assistiu às consequências propriamente educacionais do problema de saúde pública que nós estamos vivendo. A gente ainda está numa fase prolongada, que a gente achou que ia terminar em 2020, mas se estendeu para 2021,
da educação funcionando no contexto de pandemia. Nós ainda não assistimos a pandemia acabar e a educação ser impactada do ponto de vista dos desdobramentos da pandemia sobre a educação. Então, isso deve acontecer em 21 ainda e nos anos seguintes, e por isso que 21 será um ano difícil. Os problemas futuros são muito grandes e hoje, qual é a dimensão desses desafios atuais da educação? Não existe sequer um painel hoje com indicadores mínimos para a gente poder responder uma pergunta simples como essa sua, ou seja, quantos alunos hoje não têm acesso às aulas remotas? O Ministério da Educação não tem como dizer isso. Esse esforço acabou ficando a cargo dos estados e dos municípios. Então, nós, no âmbito do Concede, a Undime também, por sua vez, fez painéis, né, dessa natureza com alguns indicadores. Eu acho que hoje, sem dados mais consistentes, a gente poderia dizer pelo menos algumas coisas, né? Primeiro, a maioria dos alunos brasileiros está sem aula presencial há muito tempo, né? Há praticamente um ano. Porque pouquíssimos estados, aí eu vou falar apenas dos estados, pouquíssimos estados voltaram às aulas em 2020 e dos outros que ou voltaram ou programaram voltar em 21, nesse contexto atual agora de recrudescimento da pandemia, muitos já, né, voltaram atrás e fecharam suas escolas novamente, passando ao ensino remoto. Então, esse longo período fora da escola é uma característica marcante e nefasta, infelizmente, dessa pandemia. Como consequência dela, claro, problemas de aprendizagem, problemas ligados à evasão, né? E também, para fechar aqui esse quadro bem sumarizado, falta de acesso. E analisando todo esse contexto, é o momento de reabrir as escolas? Nós temos uma posição muito clara no sentido de colocar a escola como algo fundamental para o país e, portanto, nem tomar como tabu uma necessidade de fechar as escolas, né? Países da Europa fizeram isso, estão fazendo isso nesse momento, os estados brasileiros estão fazendo isso mais uma vez nesse momento, então não deve ser um tabu se isso for necessário, apesar de entendermos que a escola é um espaço seguro. O problema já não é mais só a Covid, já não é a escola, se é que ela é um problema, a questão é a condição da nossa rede hospitalar de atender a toda e qualquer demanda, uma vez que estamos na iminência de um colapso da rede de atendimento hospitalar, de terapia intensiva ou não. Então, bom, a notícia completa você encontra depois no nosso blog, mas o fato, Lucas, que eu achei interessante, que ele critica a falta de um olhar amplo aí para a coordenação nacional que cuida de todo o nosso território, de todo o país, e que a desigualdade entre regiões brasileiras ela tem aumentado. Eu achei interessante a fala dele, que ele fala, no nível subnacional e no nível municipal, os gestores tomam a frente e a liderança desse processo. Mas na medida em que cada um toma conta da sua região, a perspectiva de país, aquela igualdade, ela se perde muito, né? Uhum. Porque aí cada coordenador daí da sua região, cada diretor escolar, ele vai fazer conforme a necessidade da região permite. Então, até que ponto vale a pena, até que ponto nós podemos determinar que no território nacional existe ou existirá uma igualdade nesse sentido, né, Lucas? Com certeza. Na verdade, é como a gente sempre fala, né? A ausência de um projeto educacional a nível nacional. E no final o Vitor menciona também que o grande problema está na falta de atendimento médico, né? Ou seja, atendimento especializado acaso aconteça algo. Então não adianta nós termos o retorno totalitário, ou seja, as salas abarrotadas, se acontecer alguma coisa realmente a gente não tem, né? Nós estamos num cenário bastante obscuro, né, de atendimento na área da saúde. E na educação essa ausência, essa bagunça, essa constante troca, essas mudanças que ocorrem também não ajudam em nada, né? Ele disse também que no ano passado havia um discurso de que era necessário manter aulas remotas, mesmo sem alcançar 100% dos alunos. E nós ouvimos muito essa fala, né? Sim. Embora não atinja 100% dos alunos, é ainda necessário, as aulas remotas eram a melhor saída. Só que, mais uma vez, chegamos naquele ponto da desigualdade. Uhum. Né? Novamente, uma repetição, né, de desigualdade foi feito.
os gestores nessa circunstância, eu sei que é complicado para os gestores lidar com tudo isso, principalmente quando se parte de uma pasta que hierarquicamente está acima deles, né? Uhum. A decisão não são deles, né? Mas eles têm que cumprir os requisitos que a decisão lá de cima traz. Então, mas ao mesmo tempo, esses gestores, eles ficam na postura que eles já tinham antes da pandemia. Uhum. Que tá tudo bem. Que tá tudo bem. Essa posição que muitos, aí eu tô falando de chefia, eu não tô falando de classe. Uhum. Não tô falando de classe professor, não tô falando de classe educadores, eu tô falando de classe de gestores. Que alguns professores se tornam gestores, mas eu tô falando da classe gestor em si. Antes da pandemia, já tinha uma repercussão, um caminho na educação. Não, tá tudo bem. Antes da pandemia. Não, tá tudo bem. Tá tudo super bem encaminhado. A gente faz o que pode, eles fazem o que podem e deu. E vamos empurrando o barco. Chega a pandemia. Ficam às claras como estava sendo tudo muito bem empurrado. Estrutura não tinha. Responsabilidade não se tinha, ficou visível isso, e quem que paga a vergonha disso tudo? No final das contas, todo mundo. Não é um só, né? Não é só o que tomou a decisão que vai pagar a conta, que também paga, né? Ou irá pagar. Mas todos os que estão envolvidos, né? O gestor, ele toma a decisão para o grupo. Todos que estão envolvidos acabam sofrendo consequências. A pandemia agravou agravou um quadro crônico ruim que piorou. Na verdade, a educação está doente, agora parece tá na no UTI. seu estágio terminal. Está na UTI. E o que me preocupa muito é que algumas pessoas, principalmente as menos informadas no contexto da educação, elas imaginam que os professores governam a educação. Então, quando se propõe um movimento para o pessoal ficar em casa, o pessoal se cuidar, realmente no Brasil não ficou em casa, então até eu tiro bastante sarro de alguns colegas que falam assim, não era tal emissora, ou tal partido, ou tal pessoa que apoiava fica em casa, olha aí, o que adiantou? Mas as pessoas não ficaram em casa. Ninguém ficou. Não ficou em casa. Ninguém ficou. Principalmente num país como o nosso, né? Que a desobediência me parece um pré-requisito. Então, eu imagino, Jorge, que algumas pessoas idealizam que os professores, quando eles decidem fazer greve ou decidem participar de algum movimento, que eles governam a educação. Então, a educação está ruim por culpa dos professores. A educação está ruim porque os diretores não conduzem bem as escolas. Ou a educação, os professores querem ficar em casa e por isso as aulas remotas. Eu não sei, eu imagino que no Brasil a gente tem aí pelo menos 4.000 mortes há pelo menos 30 dias seguidos. Numa soma 120 mil pessoas. É metade de um município como Criciúma. Então a gente já tem aí mais ou menos um Blumenau a menos no Brasil nos últimos 15 meses, por assim dizer. Então eu não sei, eu acho que as pessoas, quando elas imaginam a educação, claro que o sistema remoto não atingiria a todos, mas eu não duvido muito que muitas crianças estão se contaminando na escola, apesar de ser favorável a um retorno paliativo, né, com determinados cuidados. Principalmente a educação infantil, né? Infantil, Isso eu também, eu concordo. As séries iniciais. Eu ali, acho que tem que retornar realmente no modelo que está, é um modelo mais vistoso, né, amparado ali pelas questões da rotatividade, escalonamento. Só que a gente não pode esquecer que quando se fala isso, as pessoas levam para o contexto político, vão falar que a máquina pública é inchada, vão inventar 500 histórias para justificar talvez alguns erros, como talvez o retrocesso do país em não conquistar as primeiras unidades de vacina lá em 2020. Isso não é nem polêmica, é uma constatação, né? Nós poderíamos ter vacinado 70 milhões no ano passado, enquanto nesse ano a gente não vacinou nem 30. Então, assim, um pouquinho mais de 10% da população. Então, assim, o Brasil ele dá sinais de fracasso não só na educação, mas na gestão como um todo, né? Mantém dando esses sinais a hora toda. Todo ele tempo, publica, nessa matéria, depois na íntegra,
ele ele critica muito o veto do presidente da República, que era aquele veto do projeto de lei do ano passado, que ele se refere à internet aos alunos. Foi feito um projeto de lei ano passado que destinaria 3,5 bilhões tanto da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, que garantiriam internet, né, a alunos e professores em vulnerabilidade, né? Não é geral. Esse projeto de lei falava de situações vulneráveis, né, que ainda é muito, mas ele era um projeto de lei muito específico, ou seja, seria internet para um determinado nicho, né, de profissionais e de estudantes. E foi vetado esse projeto, né? Foi vetado esse projeto. Então, a gente entra de novo naquele quadro da desigualdade. Porque o problema da educação não é a falta de internet, né? Se a gente salientar assim, não, então tá tudo ruim por causa da falta de internet. Não, isso é um detalhe. Ou tá tudo ruim porque não tem vacina. Também não é por conta disso. Já estava ruim e piorou. A realidade, nua e crua, estava horrível, piorou e vai piorar. O álcool em gel é maravilhoso, né? Previne. A máscara, né? Diz que previne. Enfim, a ciência determina muita coisa, mas a gente sabe que ainda é a vacina que que até hoje comprovou a maior eficácia, né? Apesar do Brasil ser bastante negacionista, né? A gente tem que dizer aí que muita gente não quer usar máscara, não quer usar álcool em gel, não vai se vacinar. Tem que ser um conjunto. Né? A máscara deve ser usado, o álcool em gel também. Mas a vacina deveria ser. A vacina é aquele gatilho que vai te dar um pouco mais de segurança. E, enfim, isso me faz lembrar muito a época do H1N1. Né? O H1N1, e outras crises de surtos que nós tivemos aí. Só claro, em comparação, esse que nós estamos tendo é muito maior. Mas focando na educação, é um pouco mais delicado, né? Porque nós estamos falando de vários nichos, nós estamos falando de profissionais, estamos falando aí de pessoas de várias idades, estamos falando de crianças de 5, 6 anos até seus 17, que da educação básica, fora os do EJA. Então, são muitas, como que é, Lucas? Variáveis, né? Variantes nesse processo. São muitas variantes nesse processo. Eu não sei se bater o martelo e tomar uma decisão funciona. Não, acho que não. É muito pouco, eu acho. Né? Principalmente quando a gente está falando... A gente não está falando aqui em educação enquanto município e estado. A gente está falando num geral, né? Enquanto Brasil, enquanto... E não podemos esquecer que não dá para voltar no tempo, né? Não. Então não dá para voltar no tempo. Não dá para voltar em 2020... Não dá para retomar aquela conscientização. Nós tivemos países, claro, os países desenvolvidos, né, com alguns líderes aí exemplares, como a Nova Zelândia, que tomou decisões quase que arbitrárias, né, em determinado momento, para restringir realmente o acesso de turistas, restringir algumas atividades. E faz 6, 7 meses que colhe resultados muito positivos. Quanto o Brasil, não. O Brasil é uma eterna bagunça e essas questões ideológicas que envolvem o negacionismo que eu falo, é negar a ciência. Não é nem aqui prestigiar a ideologia política, nem esse contexto. Eu já digo prestigiar porque, enfim... Mas eu digo mesmo a negação, né, o negacionismo o conhecimento científico. Ou seja, você teve ali negada várias oportunidades de ter insumo para milhões de vacinas. Hoje o Brasil retoma, né, num contexto geopolítico, a relação com outros países, buscando essa vacina com um pires na mão, implorando, pelo amor de Deus, me dá a vacina, me dá o insumo. E outra coisa que é importante lembrar, o serviço público é que está salvando o Brasil, né? Lembremos que nós não temos institutos científicos, além do Butantan e da Fiocruz, com capacidade técnica de produção em série. Isso é um fato muito importante. Vamos voltar aqui para as informações? Isso é educação, acima de tudo. Vamos voltar aqui.
Prova do Enseja 2020 são adiadas para o dia 29 de agosto. Quem gostaria de fazer a prova do Enseja vai ter que esperar mais um pouquinho. Essa prova do Enseja, ela voltou depois de algum tempo. Ela ficou muito tempo parada. Na realidade, eles utilizavam o Enem, né? Com o mesmo teor. Aí eles dividiram novamente, agora é do Enseja. Vamos ouvir aí a notícia e depois nós voltamos, então. Por causa da pandemia de Covid-19, as provas do Enseja 2020, Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, serão aplicadas no dia 29 de agosto deste ano. Previsto anteriormente para o dia 25 de abril, o cronograma do exame foi alterado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A instituição considerou o colapso na saúde em 16 estados e o Distrito Federal, que tinham no final de março ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 acima de 80%. A mudança no cronograma foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. O Enseja é um exame voluntário e gratuito que permite conceder diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de terminar os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. O exame tem como objetivo construir uma referência nacional de educação para jovens e adultos por meio da avaliação de habilidades, competências e saberes adquiridos dentro e fora da escola. As inscrições para o exame ocorreram em janeiro deste ano. Ao todo, mais de 1.600.000 participantes estão confirmados para o Enseja 2020. Da Rádio Nacional. Bom, então Enseja, você que está interessado em realizar, a instituição considerou aí, eles pelo menos eles não tomaram a decisão que o Enem tinha tomado de realizar a prova na pandemia. O Enseja, eu acho que foi um pouco mais rápido em adiar a prova, já que não tem uma estrutura para fazer ela online, né, com uma estrutura. Então eles adiaram aí o Enseja para fazer em um outro momento, né? Lembrando que o Enseja é um exame é uma prova voluntária, gratuita, que é para conceder diploma de conclusão de ensino fundamental e o diploma de conclusão do ensino médio. Para quem aí quem é jovem, adulto e deseja ter o diploma na mão, que não tiveram oportunidade de terminar os seus estudos na idade apropriada, né, no cada nível de ensino, então realiza esse exame, essa prova, né? Então foi determinado, já está lá no Diário Oficial desde sexta-feira, que por conta aí do Covid estar acima de 80% já, né, dentro das estatísticas estudadas e levantadas, eles vão deixar aí para fazer mais para frente. Então, por enquanto, não temos prova do Enseja. É importante se lembrar que, como é um exame voluntário, todo exame voluntário está sendo adiado, né, Jorge? Então, é muito provável que a edição de 2021 seja suprimida pela edição 2020. Não vamos ter uma edição de 2021. Igual como o Enem nós tivemos em 2021, o que era de 2020, né? Isso. Mas como o Enem ainda Mas o Enem exame, já estava pronto, né? Já estava pronto. Então, por enquanto, está agendado para agosto, dia 29 de agosto. Vamos ver lá para junho, julho, se realmente mantém agosto. Queremos divulgar aqui no programa que será 29 de agosto. Ficaríamos muito contentes. Até porque essa notícia já está rolando no nosso programa já faz uns 5 meses. Do Enseja? O Enseja, assim como o Enem, ficou uma temática no programa que a gente mudava. Eu acho que o nosso público ficava louco, né? Porque a gente mudava toda semana a data. Igual da época dos ministros de educação. Toda semana a gente divulgava um. Na época que estava tendo mudanças. Parecia o paredão do Big Brother. Parecia o paredão do Big Brother. Toda semana era um ministro novo, então toda semana era uma data do Enem nova, agora é uma data do Enseja diferente. Esperamos que dessa vez mantenha, né? Se for 29 de agosto e manter, é porque a situação do Covid diminuiu, né? Seria uma notícia muito agradável. Bom,
Hoje nós estamos aqui, nós não estamos sozinhos, mais uma vez estamos acompanhados pela Sensupeg. A Sensupeg, para quem ainda não conhece, é uma faculdade. Ô, Estela, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Vamos boa lá. tarde, Lucas, mais Boa uma vez. tarde. A Sensupeg, a Estela trabalha no polo da Sensupeg de Criciúma. Fica ali pertinho, eu vou dizer, pertinho do Jazz da Santa Bárbara, antes ali, que é fácil de se localizar, na esquina, um lugar muito bem fácil de reconhecer, que é a Sensupeg, Boa localização. uma boa Uma localização, unidade bem bonita, uma unidade bem grande, boa estruturada. para estudar, e nós estamos aí com muitas novidades também. Claro, a Sensupeg, ela sempre vem com as suas campanhas, né, muito boas, bem estruturadas, de graduação, de pós-graduação. Muitas pessoas aí que estão saindo do Enem, querem ingressar numa faculdade, querem entrar num curso superior. Pode aproveitar que a Sensupeg também tem vantagens para quem está saindo do Enem, né, Estela? Muitas vantagens. Então, a gente tem várias formas, né, de ingresso aí na faculdade. Para quem deseja fazer uma faculdade, ainda é tempo. A gente está em fase de matrículas, tá? Consegue entrar até dia 12, fazer matrículas até dia 12 de maio, tá? Ingressa ainda nesse semestre. E aí, a gente tem a forma, por exemplo, de quem fez o Enem e, de acordo com a sua pontuação, recebe um desconto X nas suas mensalidades, inclusive recebendo até 70% de desconto nas mensalidades. Olha só, 70% é bastante, hein? É bastante. 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 E também tem uma outra forma de ingresso, que seria a nossa campanha do hashtag 99, que daí inicia pagando R$ 99 no primeiro semestre, gradativamente vai aumentando, mas o máximo que se paga é R$ 279. E quais são os cursos que tem hoje na Sensupeg disponíveis, Estela? Então, nós temos hoje 13 cursos entre tecnólogos, bacharéis e licenciaturas. Processos gerenciais, logística, recursos humanos, gestão financeira e ambiental. Esses são cursos tecnólogos de 2 anos. Aí nós temos a educação física bacharel de 4 anos, administração 4 anos, ciências contábeis 4 anos e as licenciaturas, que são pedagogia, educação especial, história e letras e matemática. Agora tem uma grande novidade, Jorge. Vamos lá, Além qual é a desses nossa cursos, novidade aí da a gente semana? Então, com a pandemia, o MEC também ele ficou mais lento, né? Ele não estava liberando, porque até o ano passado era para ser liberado 26 novos cursos na faculdade. E aí, pela questão do MEC estar mais parado, a gente não conseguiu a liberação. Sim. E esse ano eles começaram a se movimentar e começaram a liberar. Então, nesse momento, a gente tem para ser liberado uma das únicas faculdades do país que terá direito online, direito EAD. Uou! Olha só. Vamos ter, então, o bacharel em direito. Também teremos aqui o bacharel em serviço social. Deixa eu ver o que mais que é novidade aqui. Aí nós teremos os tecnólogos em empreendedorismo, gestão comercial, gestão do agronegócio, que eu particularmente achei muito interessante, gestão da produção industrial, para nossa região. Essa questão do agronegócio, Estela, aqui para quem é da região Cocal do Sul, Uruçanga, Todo temos legal. ali Orleans, Sim. né, que nos acompanha aqui na rádio. Bem Fica a interessante, dica, é uma forma aí de fazer crescer o negócio próprio que já tem, né, Estela? Exatamente. E aí também temos estética e cosmética, gestão hospitalar, saúde pública, marketing, redes de computadores e tecnologia da informação. Ah, o famoso TIC. Tudo isso e vem mais coisa por aí. Tem mais Por enquanto, coisa. é o que o MEC já mostrou. Esses eu já vou liberar. E aí nós temos outros para Outros cursos que ainda serão liberados. E com essa liberação, Jorge, vem uma grande novidade, que é que a gente está esperando, assim... Ansiosamente. Ansiosamente. Por quê? De faculdade a gente vira universidade. Né? Então, é um grande passo. É um grande Porque passo. o Sensupeg, ele é super jovem. O Sensupeg tem apenas 14 aninhos. Em 14 anos, ele se espalhou pelo Brasil inteiro. Né? Ele tem mais de 60 polos de graduação pelo Brasil e aí mais de 150 aí questão de pós-graduação. Se a gente fosse colocar no final de semana as aulas que nós temos no dia de hoje, que só eu
com o polo de Criciúma, Araranguá, Tubarão hoje eu não tenho, mas eu cuido da região da REC, a MESC e a Murel. E aí hoje nós temos aula em Araranguá com 2 turmas e aqui em Criciúma, deixa eu ver, 2, 4, 6, 7 turmas em Criciúma. Inclusive, neste momento, estou em aula no MBA, mas pedi licença para o professor para poder participar. Vai ter que assistir aula em outro momento. Eu vou ter que correr atrás do perdido. Estela, só deixa eu mandar um abraço aqui primeiro por Everaldo de Jesus. O Everaldo de Jesus. Sabe quem é Everaldo, Lucas? Não. Everaldo de Jesus é o marido da Marinês, a nossa amiga professora de português. Um abraço a ele. Um abraço. E o senhor Ricardo Strauss chegou. Boa tarde, pai. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa. Para quem não sabe, Ricardo Strauss estava aqui semana passada. O senhor Lucas estava de folga. Sim, eu participei. O senhor Lucas ontem, semana passada... Aleluia, estava de folga. Estava de folga, ele quis emendar o feriadão. E aí pegou uma folguinha aí extra. É bom pra descansar. Olha, eu estava como ouvinte, tá, Lucas? Então, a Estela acompanhou o programa. E olha, o Ricardo roubou a tua cena, hein? Roubou. Cuida. Ricardo... O pai, ele entra e rouba a cena de qualquer um mesmo, com aquele jeito dele. Meu abraço, Ricardo. Um abraço, pai. Bom... Mas, Estela, uma dúvida que às vezes as pessoas podem ter, como que eu faço para ingressar nesses cursos na Senspec? Muito simples. Basta entrar no site, né, da faculdade, que você já vai ver todos os cursos, já ir tirando alguma dúvida pelo site. Porém, ligando pra gente, a gente faz um cadastro para neste momento, nesta campanha, a gente está isentando a primeira mensalidade. Olha, que bacana. Então é importante que entre em contato com o nosso polo para que a gente consiga cadastrar e isentar essa mensalidade. Que legal. E aí, nesse primeiro semestre, ele paga somente 5 mensalidades e não 6. 5 mensalidades, né? E não 6. Então, porque na verdade ele faz o quê? Um financiamento com a faculdade. Se tu faz hoje um tecnólogo, seriam 27 parcelas, isentando a primeira já fica 26. Se faz um bacharel ou licenciatura, seriam 51 parcelas, já vai ficar 50, né? Ganha a primeira. Então é muito legal. Para entrar em contato conosco, seria ou pela nossa fanpage, Faculdade Senspec Criciúma, né? Sim. E pelo Insta. O Instagram. O Insta, desculpa. Tá. O Insta. E a fanpage, ela tá retornando, porque ela estava junto com o nível nacional, agora eles estão liberando pra gente a nível fazer local. regional. O Face, de vez em quando, ele dá uma mudada, então a gente teve que reorganizar, mas vai voltar a fanpage, então, Faculdade Senspec Criciúma. Mas também pode entrar em contato pelo WhatsApp, 3413-7726. 3413-7726. 7726. Isso. Que aí a gente consegue isentar essa primeira mensalidade, ele já começa estudando, né? Tem todas as oportunidades. A gente costuma dizer que hoje em dia só não estuda realmente quem não quer, porque a gente consegue promover essas oportunidades. E a Senspec aí traz dupla certificação, né, Estela? Traz. É muito bacana, porque quem faz administração ganha o certificado de graduação de processos gerenciais. Por quê? Porque os 2 primeiros anos de administração, eles são iguaizinhos os 2 anos que cursa de processos. Então, as mesmas disciplinas, exato. Né? E tem ciências contábeis também. Quem faz ciências contábeis ganha a graduação de gestão financeira em 2 anos. Lucas, tem alguma coisa ali no Face? Olha, eu queria que o senhor lesse até. Não apareceu ainda pra Não mim. apareceu pro senhor? Pois é, o Luiz Felipe Daminelli. Boa tarde, um abraço pro meu professor Lucas. Olha só, dei aula pra ele. Excelente professor, ele. É, um menino muito bom, Luiz. Vou até curtir aqui, Um abraço ó. Pro Luiz. O Ricardo Strauss, um abraço a todos. Um abraço. A Mariana também disse que ele é um excelente professor. Pois é, Jorge, olha, eu sou... Quem é a Mariana, que trabalha na Senspec? O Lucas foi professor dela, né? E da irmã dela também. Bah. Olha só que velho, né? Já a tá irmã velhinha, dela já tá velho. E terminando ela a tem um faculdade. respeito tão grande por você enquanto professor, que quando vocês entraram lá na faculdade, ela ficou até, assim, sabe, envergonhadinha? Ai, meu professor É um aqui. impacto que o Lucas Olha, que causa. legal. Olha só. Que perigo, não dá pra andar com o Lucas, então. Tá. A gente sabe aí que a Senspec traz a modalidade EAD. O que é a modalidade EAD? Né? É aquele famoso ensino à distância. Onde você está, no momento que você está mais tranquilo, você pode pegar aí seu celular, seu tablet, seu computador e aí estudar a sua graduação, sua pós. Mas como Estela, que acontece realmente esse EAD aí na Senspec? Então, é realmente como você falou, é estudar no seu tempo, né? Você pode estudar pelo celular, pelo computador, notebook, enfim, onde você estiver no momento que você puder, né?
Porém, a gente dá como presente para o nosso aluno, é uma graduação EAD, mas a gente dá como presente um professor. E esse professor, ele está disponível uma vez por semana, é claro que tem um dia marcado, né? Neste momento, para os novos alunos, a gente está com processos gerenciais na quinta-feira, os demais cursos de bacharéis e tecnólogos na quarta, processos, e quinta, os demais cursos, e na terça, as licenciaturas. E nesse dia que esse professor está à disposição, o aluno tira todas as dúvidas que ele teve durante a semana que ele estudou no seu portal. Entendi. Eu acho interessante, o AVA, né? Eu acho interessante que a Senspeg tem um projeto chamado PIPA. E esse projeto do PIPA, são projetos que os acadêmicos fazem, né, Estela? Isso. Que eles conseguem executar dentro da empresa, dentro da escola, dentro de onde eles futuramente irão trabalhar, né? Isso. Para quem não sabe o que significa PIPA, ele é um projeto inovador profissional de aprendizagem que a faculdade proporciona semestralmente, para que o aluno desenvolva e consiga aplicar no seu trabalho, né? Na sua escola, se você está, de repente, como estagiário na escola, ou então, se não tiver, também vai estar aplicando, porque é o seu trabalho acadêmico. E também pode aplicar na comunidade, né? Nas empresas, aonde tiver. Foi bem bacana, o Expresso for Clean, nós tivemos no semestre passado alunos que aplicaram um projeto que foi desenvolvido lá dentro da empresa. Que bacana. Eu acho interessante uma coisa, Lucas, que eu estava conversando esses dias com a Estela, e eu acho que é um diferencial que existe, que eu talvez vá modificar alguma coisa na estrutura educacional, que é a famosa neuropsicopedagogia. Sabe por quê? Porque principalmente o momento que estamos vivendo, né? É um momento onde que a saúde mental ela está em risco, e ela está indo de mal a pior. E a gente sabe como a saúde mental interfere nos nossos alunos. Com certeza. O ambiente em casa, isso tudo, os pais sabem, né? Que o pai já sabe que aquele dia, até o pai já avisa o professor na escola, ele não dormiu bem porque aconteceu um probleminha lá em casa, então às vezes ele está um pouquinho estressado, enfim. A situação na escola, ela tá tendo muitas variantes muito negativas. E a neuropsicopedagogia nas escolas, ela tem, isso eu não falo nem só a neuropsicopedagogia clínica, que a Senspeg já tem, mas a famosa institucional, que atua dentro de escolas. Como é que essa neuropsicopedagogia, ela tem contribuído nesses processos, Estela? Então, eu mesma fiz a neuropsicopedagogia. E como eu também sou professora e leciono, inclusive com o 5º ano, né, na Rede Municipal de Forquilinha, eu sempre consegui visualizar muito no meu aluno exatamente o que ele precisava. Se realmente eu consigo ajudar em sala de aula ou se eu preciso encaminhar para algum especialista. Então, o neuropsicopedagogo, ele tem todas as disciplinas de deficiências, as síndromes, inclusive as altas habilidades. Essa semana foi bem interessante, que eu visitei a secretária da Educação de Uruçanga e na companhia do vereador Rosemar, e ele achou muito interessante essa questão da alta habilidade, que ele disse que conhece pessoas que são assim, porque às vezes o aluno que ele tem uma alta habilidade, ele está em sala de aula e o professor não tem consciência disso e não sabe como conduzir, como lidar com essa criança, ela vai acabar perdendo a motivação de ir para a escola. Muitas vezes chora em casa, não gosta, não quer, não faz as tarefas, não faz as atividades e o professor pensa que ela tem algum problema. E o problema dela é que ela sabe a mais do que o professor está passando em sala. Então, tem as deficiências, os déficits de atenção, e as altas habilidades e as síndromes, né? E além da neuropsicopedagogia, tem a neuropsicologia também. Tem. Aí é uma diferença. É bem bom que você tenha tocado nesse assunto, porque muita gente me procura querendo fazer neuropsicologia. Trocam o nome. E, na verdade, neuropsicologia só quem pode fazer são psicólogos. Inclusive, nesse momento, a gente está com turma aberta para o psicólogo, que é a neuropsicologia clínica e o TCC, tá? As duas a gente tem nesse momento. Terapia cognitivo-comportamental. Exatamente. E essas aulas são muito interessantes, Lucas, para quem quiser se matricular, porque elas são no modo EAD, porém com aulas virtuais ao vivo. Aulas ao vivo uma vez por semana. Sim. A neuropsicologia vai ser na sexta-feira. O TCC eu não me recordo agora, mas quem quiser entrar em contato a gente orienta, né? Então, assim, com os melhores professores do país. Não são só professores Lucas, da região. o que eu acho diferente
na questão da SensoPeg é que eu vou fazer uma comparação e vou me arriscar muito, tá, Lucas? Mas eu tô sempre correndo riscos no programa. Não me né? cita nome de concorrente. Não, eu tô sempre É a correndo. primeira coisa que ele ia Pra fazer. mim não tem concorrente. Não, nós não ia somos citar, eu não parceiros. cito nomes. Eu sempre tô me arriscando no programa. Eu sempre tô na beira. Mas eu acho engraçado, Lucas, que a cultura que se tem do EAD é chamar ou alguém que já deu aula, um professor aposentado, não sei se você vai concordar comigo, professor aposentado, um professor que já, alguns mestres em questão de cota, né? Ou alguns que não são nem especialistas na área, né? Ou tem um diploma que diz que é especialista, e eles colocam semipresencial dentro da sala e vamos que vamos. Ai, não funciona. A SensoPeg, o que eu acho do diferencial é exatamente isso. Você tem acesso a doutores, mestres, Os melhores professores do Brasil, porque eles fazem esse diálogo. Por exemplo, um professor que um doutor bem especializado para dar aquela disciplina, às vezes ele não está aqui no estado de Santa Catarina, não, é aquele professor do Rio de Janeiro. Então vamos ter aula ao vivo com o professor do Rio de Janeiro. Deixa eu te contar uma coisa, Jorge. Os nossos professores daqui de Criciúma, a maioria deles são doutores, inclusive já por 2 vezes. E os do Brasil, porque os nossos alunos de graduação, não só de pós, os de graduação, têm acesso a esses professores, doutores, a nível de Brasil. Por quê? Com a pandemia, a gente percebeu que a gente conseguiria não deixar ensalado tudo numa sala só, os cursos, como todos esses tecnólogos que eu citei, por exemplo. Hoje a gente consegue separar cada curso na sua turma com o seu professor específico daquele curso. Por quê? Com a pandemia foi tudo pro ao vivo, né? Online ao vivo. E aí a gente faz isso. Uma vez por semana, recursos humanos, quarta-feira, com um professor. E esse professor pode ser de qualquer lugar do país. Quinta-feira, gestão financeira. E assim por diante. Então, o que você aí em casa está esperando? Até a gente tem que pensar, Lucas, em fazer alguma coisa. 3413-7726. Você pode mandar um WhatsApp, marca um horário. Eu sempre falo para marcar um horário contigo, hein, Estela? Se todo mundo que eu falo for, tu vai ter agenda cheia. Mas marca um horáriozinho. Tem uma equipe lá que atende muito bem. Marca um horáriozinho com a Estela. A dar Estela essa sempre conta. tem um cafezinho bom. Ela separa aí um horário para você, o horário que você pode ir lá. Falar a marca do café? Pode falar mais do café, Estela. Só A compra marca Melico pode. ou Três Corações. Só Melico Olha Três. Então, você quer conversar, conhecer os cursos após, marca o horáriozinho com a Estela, que a Estela ela explica, ela fala, ela dá condições aí de valores para você que quer ou fazer sua graduação, ou quer fazer sua pós-graduação, ou que já quer pós-graduado quer fazer outra, quer expandir aí, ou quem é graduado quer fazer outra também, né, Lucas? Com certeza. É Mas uma não- excelente oportunidade, não fechar os leques, né? É, uma excelente Ó, oportunidade. e a gente vai ficar muito contente com a presença de Jorge Strauss e Lucas Sequinel dentro da Já faculdade. pensou, Vocês pegam Lucas? estudando. Já pensou? Olha. Que Eu já- Jorge que tá flertando com uma nova. Na verdade, eu já formação, né? falei pro Lucas. Não, é só flerte mesmo, Lucas. Por É. enquanto é só flerte, né? Tá complicado o negócio. O nosso amigo Lucas, pra quem não sabe, é mestre em educação. E ele, então, eu já falei pra ele deixar o currículo na SensoPeg. Ele não tem pois tempo. é. Já Não falei pra consigo. ele Liga no deixar meu o WhatsApp, Lucas. eu já falei pra ele deixar o currículo dele Não tem na mais tempo, SensoPeg. cara. Só que a agenda dele é Lotada. complicada. Meu Deus, ele bota a minha no chinelo. É. Tá difícil. A agenda dele é cheia. Eu percebo que tu tens tempo pra bater umas fotinhas, postar no Insta. e Tem. O Lucas não faz isso. Olha só. Mas o Tu vê, Lucas né? está ocupado no momento. com Depois que certeza ele, tá tendo ele mais qualidade de iniciou vida, né, namoro. Jorge? Não, depois que ele iniciou namoro, ele está extremamente ocupado. Ocupado. Então ele não tem tempo para postar foto. Tá Não. certo. Jorge é aquele cara que ele todo dia de manhã tem que postar. Tem que postar que tá tomando um café. Quem Tem não é visto não é lembrado. Bom, então, SensoPeg 34137726, fala com a Estela. Lembrando que é visita o WhatsApp, né? SensoPeg. Apesar de o um é o número telefone- fixo, mas você manda um WhatsApp, tá? Tem um celular também, né? O meu celular que pode entrar em contato, que é 999074121.
Só que eu acho mais prático, né? Um número mais curtinho, 3413. 7726. Isso. Então acessa e tem o aí... WhatsApp, porque se ligar, na parte da manhã a faculdade não fica aberta, só à tarde. Só à e à tarde. noite. Qual é o horário de 20. funcionamento do presencial, Estela, para ir lá? Então, das 13 às 21, todos os dias, de segunda a sexta, né? E aí nós temos o meninos Lucas e Jorge. Posso chamar de meninos, né? Porque eu sou bem mais velha. Então, os nossos cursos de pós-graduação presenciais, esses que estão em aula hoje, eles são todos presenciais, que são a Neuropsicopedagogia Institucional e Educação Especial Inclusiva, a Neuropsicopedagogia Clínica, o MBA em Liderança 4.0, são gestão escolar, supervisão, orientação, coordenação, tudo isso está em andamento hoje. Mas com a pandemia, para que a gente tenha o cuidado com cada um, tanto conosco quanto com os alunos, a gente tem feito aula virtual ao vivo, né, que é o nosso EPV, para que tenha essa segurança. Mas no momento que voltar a questão ali de ter mais tranquilidade em relação ao Covid, a gente volta para dentro da faculdade, que a gente tem sala de mais de 70 lugares, tem auditório com mais de 100 lugares, então a gente tem essa... Então, Jorge, quando normalizar, a gente pode elaborar uma estrutura e até mesmo pensar em um de nós estarmos lá na unidade, a gente fazer uma transmissão, imaginar... Não, a gente pode levar a rádio para lá. É possível? Pode, é possível, pode, né? é possível. Lá a gente pode fazer quando Seria muito bem-vindo. baixar a borla, baixar a poeira. Não, tem que... Baixar a poeira do Covid, Quando né? baixar a poeira, a rádio, geralmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Lucas, na época do dia da votação das eleições, a rádio Cocal 87, ela foi pra rua. Fez transmissões ao vivo pela rádio nos locais de votação, né? Nos locais de votação. Então, nós, enquanto rádio, nós podemos ir até a Sensupeg e fazer um programa ao vivo lá com a Sensupeg. As pessoas podem tirar dúvidas na hora, ao vivo, né? E isso elaborar talvez um evento legal, né? Talvez na inauguração de algum dos cursos. Olha só que legal, viu, Estela? Olha, a hora que virar a universidade tá quase virando. Olha, fazer a festa, né? Eu recebi uma pergunta aqui, ó, Sim. de um ex-aluno, hoje é mais amigo até. Ele perguntando sobre o direito, ele tem uma previsão, porque ele pretende ingressar não agora, mas daqui a um tempo, e ele estava pensando em fazer direito. Eu aqui hoje eu não consigo prever exatamente a data, mas para eles já terem divulgado isso pra gente, coisa que o Sensupeg ele sempre divulga quando o negócio está Tá pronto. firme, né? Mas para eles já terem divulgado, é porque realmente não falta muito tempo. Então, eu acredito, qual é o nome do ouvinte? É o Fábio. O Fábio já foi. É Fábio do quê? É Você Fábio lembra? do Minelli. Lembra? Eu acho que é parente ali do Sim. Luiz. O Fábio, a questão é que talvez por eles terem divulgado, eu acredito que saia semestre que vem. Tá? Nossa, tão rápido assim. Olha. É mais ou menos assim. Porque Educação Física, quando eles divulgaram, no semestre seguinte foi lançado, né? Educação Física Bacharel. Agora sai a licenciatura também. E se por um acaso não sair semestre que vem, com certeza no início de 2022 aí tá saindo. Olha só que legal. Vai ficar cheio de esperança. Então, E né? muita gente me procura também por conta do mestrado, né? Perguntando, Estela, quanto é que... Nossa, tem gente esperando há anos. E o mestrado agora realmente ele está sendo preparado. Daqui a pouco a Sensupeg lança o seu mestrado também. Aqui na unidade, no caso. Isso, Olha, o diretor que já me legal. garantiu, diretor-presidente, Sandro Albino Albano, que quando o mestrado for lançado, vai ter uma turma sim para minha unidade agora. Olha. Fiquei muito feliz. Vamos Que bacana, aguardar. Muita gente. Nossa, Muita gente está na demanda, se fosse né? assim de eu montar turmas com pessoas que me procuram para fazer mestrado, acho que eu abriria umas 10 turmas. Com certeza. Com certeza. Estaríamos na Não fila. é tão fácil. Estaríamos na fila. É porque o mestrado não é assim com duas conversas. Eu, É quando muito era diferente. leiga no assunto, eu imaginava assim que Não. chegava e podia abrir assim as 4 ventos, mas não. Os cursos de estricto toda uma senso, na rigorosidade, verdade, a cápsula entra com tudo, né? Muito rigorosa, né? rigorosa no Lembrando acesso mais uma do- vez que a Sensupeg, o telefone é 3413 7726. Converse ali com a Estela para fazer uma visitinha e quem sabe aí você garante o seu futuro. Estudando, é claro que é sempre a melhor saída. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu tô muito Conta, feliz. Estela. Fala. Na segunda-feira, hoje, no dia de hoje, né? Eu fico triste até, mas feliz por segunda. Mas no dia de hoje, seria a formatura dos nossos alunos do Tecnólogo. Olha. Olha só. Tudo marcadinho, com a AM, tudo certinho, felizes. E aí a pandemia não deixou, né?
Então, eles transferiram para a data de 11 de setembro. Tomara que chegar nessa data Seja possível. certo, seja possível. Mas os alunos que não conseguiram, né, entrar nessa comissão, não precisava fazer parte da comissão, mas entrar no grupo de formatura, cada um com alguma questão pessoal, né? Preferiu colar grau em gabinete. Então, a gente tem aí, eu acho que 29 alunos colando grau em gabinete na segunda-feira. A gente botou na segunda e não na sexta, por quê? A gente sabe da importância para eles, e a gente tem uma gravidinha na turma que vai dar a luz na terça, e aí ela pediu se fosse segunda, porque teria que ser... já, coração! Teria que ser depois da formatura, né, dos alunos. A formatura era sábado, hoje. Não deu certo. A colação, então, ficou para segunda-feira, mas a gente está muito feliz, já organizou toda a estrutura lá para fazer com distanciamento, né? Cada hora vai 5 alunos distanciados, tudo certinho, né? Para colar o seu grau em gabinete. Então, quem deseja ter a sua colação de grau e iniciar os estudos, tá aí a Sensupeg. Realizar o seu sonho, né, Jorge? Realizar o seu sonho, verdade. Estela, foi um prazer tê-la conosco mais uma vez. Sensupeg, parceira aí da rádio e do programa Educação em Ação. Lembrando que nós estamos aí com muitos projetos em andamento, que com certeza serão concretizados, e vocês vão poder conhecer mais ainda a Sensupeg, poder ter aí uma parceria, não com a Sensupeg e a rádio, mas uma parceria aí da Sensupeg com cada um que deseja realizar os seus sonhos. Exatamente, esperamos de braços abertos. Estela, sábado que vem temos mais Sensupeg aqui no programa. Eu não vou falar nada do que vai ser sábado que vem. Não, surprise. É surprise. Tá bom, Estela, obrigado. Tá bom. Vamos. Agradeço. Muito obrigada aos dois, obrigada à rádio, ao Evandro, né? Estamos sempre de portas abertas. Tá bom. Obrigado, tá, Estela? Muito obrigado, Estela. Partiu pro meu MBA. Partiu o MBA. A gente tá te liberando para te estudar agora. É isso aí, muito obrigada. Bom, gente, vamos continuar aqui. Lucas, nós temos uma notícia do... Tchau, Estela. Nós temos uma notícia aqui do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele anunciou, ele teve uma fala que ele disse que o MEC dará parecer favorável a retorno de aulas presenciais. Essa é a principal, a manchete, vou dizer, a manchete. O presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro, dará essa liberdade, né, para que volte a ser presencial. Eu vou dizer certinho a fala, abre aspas, para depois a gente comentar. Certo. Um ano sem aula, entrando no segundo ano. Imagina o futuro dessa molecada, disse o presidente ao responder questionamentos de apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília. Que ele se refere ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, vai dar o parecer favorável à volta às aulas no Brasil, até para atender um grupo de professores em São Paulo. Ele fala ali, o problema existe, tem que tomar os cuidados, mas não pode mais ficar em casa. Até quando? Ele se refere a São Paulo justamente por esse conflito que a educação paulistana com a educação paulista com o Ministério da Educação, que está tendo aí desde o início da pandemia, né? Então, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, nós estamos já com aulas presenciais, 100% presenciais. Agora, eu não sei dizer se são 100%, não, na verdade, mas são presenciais. Tá funcionando como Santa Catarina. Funcionando igual Santa Catarina, aquele estilo remoto, aquele estilo... A partir de segunda. A partir de segunda-feira, inclusive. Mas é aquele estilo que ainda tem remoto, tem a opção da apostila, tem a opção... E quem quer ir presencial pode ir. Isso mesmo. Então, em sua fala, o presidente ele não fala, por exemplo, se a medida se refere ao retorno do ensino básico, médio ou os dois. A gente sabe que é um retorno. Provavelmente, então, vai ser um retorno gradativo também. Eu não lembro se... A Santa Catarina foi retorno gradativo? Não. Na verdade, nós tivemos um retorno previsto para algumas prefeituras no final do ano passado. Mas aqui o retorno foi imediato. Começou o ano letivo com aulas e não houve nenhuma paralisação. O que há no momento, na verdade, é o escalonamento. Que isso é uma prática até razoável, né? Não é isso exatamente que é questionável. O que o pai comentou aqui que eu vi agora?
pede pra fazer a formatura dentro de uma agência bancária ou um terminal de ônibus, que aí pode. Lembrando que as agências bancárias estão funcionando com um horário diferente. De Mudou acordo com a tudo, FEBRABAN. Mudou. Então, na agência bancária não daria. No terminal de ônibus pode, né? É engraçado que esse terminal de ônibus me encarcera de uma opinião. As empresas estão reduzindo o volume de ônibus, com algumas alegações, mas elas estão ganhando com isso. Estão superlotando o ônibus e gastando menos combustível. Então, essa questão do ônibus, Lucas, eu acho uma tremenda de um tremendo de um tiro do pé reduzir o número de ônibus. Na verdade, deveria ser o contrário. Botar mais ônibus para circular para menos pessoas irem dentro. Eu tava vendo quando aconteceu em Criciúma. É? Quando aconteceu em Criciúma primeiro a redução dos horários, né? Depois eles mudaram, eles tiveram a feliz estratégia de reduzir os horários. Depois eles aumentaram, fizeram horários diferentes, né? Em intervalos diferentes, que aí tinha que ter, conforme a lei, 50%, né? Não poderia passar de 50% de passageiros dentro do ônibus. Mas aí a gente vê que na realidade, esses dias eu passei por estava super lotado. Sim. Existe lotação, mas enfim... São aí as empresas privadas fazendo negociações com o poder público. Porque as empresas elas aparentam, Jorge, estar descontentes, porque a gente está fazendo todo o possível. Na verdade, não sei se tu lembra do episódio que teve a pseudo-greve ali dos caminhoneiros, né, que era liderado por empresas. Né? Mas enfim, a greve dos caminhoneiros, os nossos veículos, nossos ônibus andavam reduzindo, mas a maior parte dos amarelinhos andavam de tanque abarrotado. Sabe, para fazer viagens curtas. Então, se a gente for analisar bem, olha, realmente dá para fazer uma formatura no terminal de ônibus, porque o que tem de gente lá esperando o ônibus deveria ser o contrário, deveria ser, vamos colocar mais ônibus para circular, o Estado que banque o prejuízo, se for o caso, né, já que as empresas também lucram bastante. Então, eu acho que eu reduzia um tiro no pé danado. Eu sei que foi feito estavam em questão aí de município. Eles estavam pedindo auxílio para o governo público, né? Para o governo público, não, desculpa, para o governo municipal, que é porque eles estavam tendo aí naquela época que fechou tudo. Diz que deu uma defasagem muito grande naquela época. Sim. Aí veio, eles tiveram um auxílio, que eu lembro que na época não foi um auxílio tão alto, mas foi um auxílio que eles receberam, que aí em seguida abriu, em seguida não, depois de uns 3 meses. Aí veio essa questão de 50% dos passageiros. Então, os ônibus estão circulando normalmente, né? O que na verdade é que tem unidades reduzidas e não está mais sendo respeitado a ideia dos 50% por unidade. Esse é o ponto, né? O que está o 50% na prática é outra história. É outra história. Bom, é igual na educação, né? No Plancon tá lá distanciamento, mas a criança de 6 anos, quando vê, tá te abraçando, tá encostado em ti, tá... São situações, às vezes... São coisas difíceis. São coisas difíceis de lidar, né? Bom, essa informação que nós passamos para vocês, ela vem de uma fonte lá do próprio Senado, né? Que traz essa notícia pra gente. A gente está repassando essa fala do nosso presidente. Especialistas alertam para possíveis problemas na educação domiciliar. É um assunto que a gente discutiu, muito comentado aqui no programa. Aquele famoso homeschooling, né? E são especialistas aí que dialogam sobre infância. E nessa sexta-feira ontem, eles publicaram, né, esses possíveis ou esses problemas que podem surgir na educação domiciliar. Eles estão falando aí da primeira infância. O quê? Aquelas crianças lá de 4 anos, 5, 6, né? São lá da educação infantil do 1º e 2º aninho, né? São esses. E um dos principais argumentos levantados é que a qualidade do aprendizagem ele pode cair. Pode. Em questão de estudar em casa, né? A gente tá falando do estudo em casa, né? Ele pode cair e... Principalmente porque não tem estrutura de escola, né? Não tem... os professores não estão presenciais... A troca, a interação é muito diferente. Quem no final se torna professor da criança são os próprios pais. São todas essas variantes que se encontram e é exatamente em cima disso que os especialistas estão falando. O assunto ele foi discutido, gente, por videoconferência
feito esse debate pelo Departamento de Comissões da Câmara de Deputados. No Brasil, esse modelo de ensino, que é o homeschooling, ele é ministrado em casa por pais ou professores particulares e sem a tutela da escola. A tutela da escola, nesse momento, não é permitido. É bom deixar isso claro. Ou seja, a escola não tem nada a ver com homeschooling, né? Porque homeschooling não é escola propriamente dita. E o governo, no entanto, o governo federal anunciou a intenção de legalizar a prática ainda este ano. Então, você que é pai e mãe, você se tornará, se você optar pelo homeschooling, você será o professor de seu filho. Essa é a ideia. E aí vai ganhar mais um emprego, né? E detalhe, é importante lembrar para muita gente, tem muita gente que pensa muita coisa estapafúrdia, Jorge. Tem gente que acha que vai ganhar alguma verba, algum incentivo, algo do governo por estar educando os seus filhos em casa. Não existe nenhuma política estudantil nacional de homeschooling. Então ninguém recebe nada por educar os filhos em casa. Eu acho interessante. A não ser a gratidão, talvez. O sonho do pai é ver o filho, né, estudando, né, adquirindo conhecimento na escola. Mas pais que desejam, né, que o seu filho estude em casa, provavelmente vai gastar com um professor particular. Mas, o que eu acho interessante falar, Lucas, que é muito dialogado, olha a comparação. Na época da pandemia, qual foi a maior reclamação dos pais, Lucas, frente aquelas atividades do Classroom? A maior parte dos pais... Não estou falando do ensino médio, estou falando lá do fundamental, sabe? O médio eles fazem sozinhos. A maior parte dos pais simplesmente ou tinha muita dificuldade para ajudar o estudante, não tinha paciência, né? Isso. Não tem quase domínio nenhum sobre tecnologias, a maior parte, 90%. Ter um celular não é dominar tecnologia, né, Jorge? Isso a gente Mas a maioria dos pais, Lucas, reclamavam que eles tinham que parar tudo que eles estavam fazendo para sentar com o filho e ter que fazer parar de ver novela e ver futebol para educar o filho. Não falo nem isso. Não falo nem isso. Às vezes chegou cansado do trabalho, tem tudo isso também, né? Não é só filme e novela, mas assim... Não, mas é porque tá descansando ali, né? Chegou do trabalho, tem que fazer os trabalhos em casa também, né? Se é mãe, ainda trabalha fora. E aí chega em casa, a maior reclamação dos pais, e eles ligam para a escola e reclamam mesmo, tá? Não é que a gente está dizendo que eles falam para nós, eles reclamam na secretaria da escola. Eles ligam e reclamam que eles têm que sentar e fazer atividade junto com o filho. Claro, eles não têm nem domínio talvez do assunto que está sendo tratado. E a gente sabe que em questão de Constituição, quem é responsável pela educação das crianças não são os pais. Então, nesse momento, a educação ela está sendo muito favorável aos pais ir contra o homeschooling. Isso aí é bom deixar claro. Eu não estou nem falando que o homeschooling vai tirar emprego de professores. Eu não entrei nesse ponto ainda. Que é um ponto que a gente vai debater um outro dia. Porque vai tirar emprego de muita gente, né? Ou vai impedir de muitos empregos serem criados. Eu estou falando justamente, Lucas, do fato de que o que os pais estão reclamando frente a uma pandemia, frente a uma situação isolada, vai ser constante isso. Com certeza. Então, se você já está achando ruim o seu filho estudando em casa e você tem que ajudar, o homeschooling ele vai fazer justamente isso que ele está tendo agora, sempre. Com 4 horas de dedicação e contando com um domínio... Se for 4, né? Se for 4. Pode ser mais, né? A preocupação da gerente de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília da Fundação Maria Cecília, o nome dela é a Beatriz. Ela fala da fiscalização da educação domiciliar. Ela diz, abre aspas, tirando a obrigatoriedade, temos famílias que vão investir, mas também famílias que não vão fazer nada. E é o que está acontecendo hoje. Famílias que fazem tudo e famílias que não fazem nada. Isso é o que a gente já está presenciando. E a maioria não faz nada, né? A maioria não faz nada. Não, assim, dentro da educação, não estou dizendo que a maioria não tenta educar, enfim. Mas dentro da plataforma do discussão do ensino, da educação científica, não faz muita coisa. Eu também
eu compreendo que os pais não são obrigados, né? Porque isso é função realmente da escola. Isso aí eu acho que pesa bastante, né? Mas aí criar o homeschooling é justamente contra esse discurso. Uhum. É ir contra esse discurso também. Eu acredito que muitas vezes o homeschooling ele vem contra ideologia religiosa. Com certeza. Porque as escolas são muito... Você encontra múltiplas religiões, né? Pessoas de múltiplas sexualidades. E muitas vezes, para você querer afastar o seu filho disso tudo, faz o homeschooling. Essa é a proposta, né? Bom, mas enfim. Essa foi a notícia do homeschooling. Vamos ver, porque essa é uma notícia... Até tem um PL, Lucas. Tem desdobramentos, né? A relatora, a deputada Luísa Canziano, do PTB, lá do Paraná, ela fez o PL número 3179, diz que levará alguns pontos de reflexão em consideração antes de tomada de decisão sobre o assunto. Uhum. Né? Então, terão que ser levantados aí muitos questionamentos para determinar o homeschooling, algo bem sério. Bom, greve na educação atinge escolas e creches de Florianópolis. Não sei se polêmico eu estive em Florianópolis, Lucas. Eu não ouvi falar nada. Na verdade, como é educação infantil, Jorge, se tu não tem alguém ali que tenha filhos na educação infantil que dependa diretamente desse serviço, realmente não se fala muita coisa. Não se fala, né? Não se fala. A greve do Sindicato dos Trabalhadores e Servidor Público Municipal de Florianópolis atinge 106 instituições de ensino, né, entre creche e escolas. E dessas 106, 5 estão completamente fechadas. Conforme o levantamento da Secretaria de Educação lá do município de Florianópolis, 18 instituições de ensino não são afetadas pela greve, sendo que 2 escolas são escolas e 16 são creches. Estão funcionando parcialmente 31 escolas e 70 creches. A rede municipal de Florianópolis conta aí com quase 20 mil estudantes, Lucas, no ensino fundamental, né? Então é bastante. Mas perceba a diferença da rede municipal de Florianópolis e Criciúma, Jorge. A rede estadual em Florianópolis ela é muito forte. Então, não exatamente na educação infantil. As capitais geralmente são, né? A rede estadual lá, ela presta muitos serviços para escolas de 1º a 9º ano. Então, assim, é muito comum, principalmente no Rio Tavares, tu vê escolas do 1º ao 5º ano sendo estaduais, sabe? Então, afeta sim, principalmente que a educação infantil é responsabilidade totalmente do município e instituições privadas que se aventuram aí nesse exercício. Eu digo se aventuram porque algumas fecham com 1 ano de existência. Mas, enfim, no final das contas, o comentário é que afeta bastante gente. Ela foi deflagrada 2 semanas, no dia 24 de março. 2 semanas, olha como passa rápido. 24 de março. E quando começou, estava previsto o ensino híbrido em Florianópolis, que uniria então a atividade remota e presencial. E a retomada seria gradual, atingindo todas as instituições até ontem, tá? Isso é o que diz a pasta. E de acordo com o sindicato, as atividades presenciais seriam retomadas apenas quanto a prefeitura garantir condições sanitárias seguras. Entre aspas, tá isso, viu? O movimento cita a escalada de casos entre escolas municipais, o registro de morte por Covid-19, de professores. E aí eu achei interessante porque eles tentaram na terça-feira, no dia 6, negociar com a prefeitura. Com a prefeitura de Florianópolis, sindicato. Mas a diretriz, que é a responsável ali da prefeitura, só vai negociar quando o sindicato sair da greve. Né? Esses é a conversa que se teve. O secretário de Educação, que é o Maurício Fernandes, ressaltou ainda que a Justiça entendeu que a greve dos trabalhadores da educação é ilegal. O desembargador Paulo Ricardo Bruschi fixou uma multa de 100 mil ao sindicato por dia em caso de descumprimento das medidas. A Prefeitura de Florianópolis entrou com pedido para o cumprimento da medida. Entrou com pedido para cumprir essa medida. Então vamos ver aí os próximos dias
como que fica a questão do que o desembargador aí decidiu, né? E o que a justiça ainda entende, se vai continuar compreendendo sendo ilegal ou modifica. Esse problema a gente encontra aqui em Criciúma também, lá em Criciúma também, com essas questões aí do que é legal e ilegal, a gente acaba às vezes se perdendo do que é legal e ilegal, moral e imoral, a gente acaba, como que é, legal e constitucional, uma coisa é constitucional, mas é ilegal, enfim, é muito confuso. E é uma multa considerável, 100 mil por dia, uma multa considerável. Vamos ver aí os próximos dias, provavelmente essa semana aí, o sindicato já vai novamente dar algum parecer, alguma resposta de se as decisões deles irão manter ou irão modificar, né? Vamos aguardar aí, isso em Florianópolis, tá? Florianópolis temos esse primeiro grito do sindicato aí. Fazia tempo que eu não ouvi uma greve. Na pandemia, em geral, não teve mais, né, Lucas? Na aqui verdade, na nossa região. Na nossa em região. Santa Catarina, em geral, não tinha mais ouvido falar em greve. Não, na verdade, nós tivemos uma greve da rede estadual, mas uma greve sanitária frágil, assim. Não teve tanta repercussão. No estado teve? Teve, mas não com essa repercussão, não. Mas durou um dia? Uhum. Não, durou uma semana. Uma semaninha? Uma semaninha só. Foi pouco. Foi pouco. Com as greves do estado que existem, uma semana é muito pouco. Eu lembro da greve dos 3 meses. Bom, em 2015, Sim. né? 2015. Bom, essa foi a última greve. doutrinação no SEDUP. Esse é a manchete aí que os noticiários estão divulgando. É justamente sobre quem divulgou muito a notícia foi o deputado Gessé Lopes na Alesc, na última Quem sessão. divulgou foi ele, né? Foi ele. Ele que trouxe divulgação e depois as mídias Isso. compartilharam a fala do professor, a fala do 19 Gessé. mil visualizações. 19 mil? Estou aqui no perfil do Gessé, Jorge. Depois a gente vai exibir o trecho ali. Do que o professor fala? Realmente estava aqui, né? Estava comentando sobre a greve, acabei lendo todos os comentários. Olha, não tem o que fazer, né? Mas realmente, filtrando aqui, 80% dos comentários, depois eu até sugiro que você leia, são de repúdio ao próprio Gessé. Ou seja, a publicação é dele, mas as pessoas estão indo no perfil dele para criticá-lo. Sim. Inclusive, tem bastante alunos do professor Mike ali falando que estavam nessa aula. Uhum. E que essa fala foi tirada de contexto. Mas vamos ver a fala então, né? Essa questão de rede social eu acho engraçado, porque assim, é o direito, né? As pessoas, ele tem direito de falar que é contra, tem gente que tem direito de falar que é a favor. À medida que a única coisa que ele não tem direito é talvez criar uma atmosfera de ódio. Porque, enfim, a gente vai ver o porquê que ele não gostou do áudio, né? O professor Mike Sander Flor, ele é professor de geografia do SEDUP de Criciúma. E aí ele faz aí alguns comentários. E aí quando ele usa ali a expressão L, B, M, ele está se referindo ao Lula, ele está se referindo ali ao Moro, ao Bolsonaro e ao Moro. O Moro que de repente agora não é mais amigo do Bolsonaro. Enfim. Antigamente eu tinha colegas que era num altar o Bolsonaro, né, e no outro o Moro. Agora não tem mais o Moro. Agora o Moro é inimigo agora. Vamos ouvir então a fala do professor e depois a gente volta para ver o que foi dito aí que está repercutindo tanto. O senhor ele foi preso por 2 processos. Um é o tal do sítio de Atibaia e o outro é o tal do triplex. Somando os dois, dá em torno de uns 4 milhões de reais. Que não chega nem aos pés da mansão que o senhor dele comprou por 6 milhões. Que até hoje ninguém sabe onde é que ele recebeu esse dinheiro. Mas já que ele tem imunidade parlamentar, e também o senhor B também tem imunidade parlamentar, não pode ser investigado, não pode ser processado, não pode ser preso. Olhem como ele trata com... Bom, Jorge, só um minuto. O primeiro comentário do professor é porque eu não sei se o áudio é muito bem, mas o professor está dialogando assim em questão do geral ali. Ele fala primeiro do julgamento do Lula, lá do porquê que o Lula foi julgado, ele fala lá do sítio de Atibaia.
Eu acho que tem continuação, Lucas. Isso, ele faz, na verdade, uma analogia ali às condenações, porque uma pessoa é julgada ou não. E como eu já tinha falado até para o Jorge anteriormente, né, um próprio aluno falou que o conteúdo era de geopolítica. E realmente geopolítica traz as noções de direito. E até me surpreende quando ele fala muito do funcionalismo público, o GC, né? Pô, ele ganha 30 mil reais por mês, fora os auxílios, né? E ele é funcionário público. Ele é funcionário do que, Lucas? Ele é funcionário do governo do estado. Ele é do estado? Ele é deputado estadual, ele é funcionário público. Ah, tá, eu achava que ele trabalhava, tipo Moisés, eu achava que era... Não, eu tenho outra melhor sobre ele. Fonte Jornal Livre. Faço o que eu diga e não faço o que eu faço. Tá, mas e tenho aqui até pra gente debater e falar um pouco do GC, né? De quem é o GC também, né? Já que ele tá falando da acusação aí. Não, vamos focar agora... Não, vamos focar no emprego da mulher dele, que é Não, funcionária hoje não. pública e tá Hoje ganhando não. mais do que Hoje deveria? não. Hoje o foco não é o GC. Não, o foco não é o vai GC. ser a fala do professor. Vamos focar só na fala do professor. Essa foi a fala. Mas tem mais. Tem mais? É isso que eu tô pedindo, a continuidade. Depois do que o... Ó, tem continuidade. Essa aí, vamos ouvir. Voltando. Aí, todo mundo sabe, por A mais B, que esses dois aqui iriam, vamos dizer assim, competir, vamos dizer assim, na campanha da presidência da última, que teve, lá em 2018. Porém, não foi preso, tá? Tudo feito pelo senhor de Tenente aqui. Aqui tranquilo, até aí vocês conhecem para ser imparcial no colégio. Você tem que ser imparcial. Tá? Além de imparcial, eu também tenho que ser apartidário. Eu não posso puxar o saco de nenhum partido político. Porém, o senhor ele veio diferente. Ele era parcial, quer dizer, ele levava a parte particular dele contra o acusado, tá? E ele também era partidário, porque ele tinha uma relação de amizade com o senhor dele. Então, tudo errado. Então, Bom, não é passar isso. A fala do professor deu continuidade. O professor, claro, o Lucas ainda falou que um aluno disse que é geopolítica. É o aluno dele, né? Aí o GSEC não tava lá, falou que não. Mas Bom, enfim. o aluno disse que é geopolítica. Então, O se o aluno aluno disse, é geopolítica. Ponto. Ele diz ali, então, os nomes, ali, ele bota só a sigla. Que também eu acho uma bobiça isso, né? Eu acho que ele deveria citar os nomes, tem liberdade de cátedra. Eu acho que não... a ideia de que o professor não tem liberdade é muito errada. Não tem problema nenhum o professor falar Lula, igual como fosse falar de um presidente na história. Né? Não vou falar inicial, vou falar o nome. Então, questão de falar Lula, Bolsonaro, Moro, eu acho que não teria problema algum ainda. O professor poderia, não precisava nem usar sigla. Enfim, mas eu acho que isso é um detalhe até. A continuação da fala, ele está fazendo uma comparação ali, né? Uma comparação entre... questões de processo que foram levantados do Lula, né, que ele respondeu, e o valor desse processo que foi... Aí ele falou ali do valor levantado de... agora eu não lembro, alguns milhões, só que aí ele, na outra fala, ele fala ali da mansão, da casa do Bolsonaro... De 4 milhões que ele fala? 4 milhões. Aí ele faz aí uma analogia entre valores também, né? Valores do Lula, enfim, daquele apartamento também, do triplex. E do Atibaia, lá do sítio, e a mansão do Lula, do Bolsonaro, de 4 milhões. E aí, nesse meio tempo, ele dialoga e fala sobre que eu acho, até eu vou... Acho que tinha que ter mais fundamento, viu? Acho que se fosse falar do assunto, fundamentaria melhor na questão de... Quando a aluna pergunta para ele sobre genocídio. E na verdade ele faz uma afirmação muito boa ali. Inclusive, eu concordo com ele. Ele deveria contextualizar melhor. Acho que nem precisava, na minha visão. Ou explica o que é genocídio teu. Ele citou um exemplo de genocida, tá certo? Bom... Ele fala ali, eu não sei se nitidamente ele transparece ou ele diz tal pessoa é genocida, não me recordo se ele usa essa expressão, não lembro mesmo, Lucas.
Ouviu ali, se ele fala diretamente? Não, ele não usa a expressão diretamente. Ele não Não, usa, né? não. É que na verdade o que está acontecendo é que o Gessé tomou as dores. Se fosse criticando Fernando Henrique Cardoso, o Lula... Talvez ele botaria no pedestal. Não, ele não falaria nada. Ele falaria, não, isso é educação e tal. Mas como está colocaria criticando no a família pedestal, Bolsonaro, que deve ter uma relação muito próxima com ele, dá para ver isso pelos comentários, né? Nós temos 19 mil visualizações nesse vídeo, que ele mesmo lançou. Ele é um fiscalizador da educação, né? Ele fez uma montagem, todo um arcabouço, assim. Quem vê assim, ele está falando de uma coisa muito importante. E 80%, eu recomendo que as pessoas vão e visualizem. Professor, era aquelas aulas que é do Classroom? Que é aula de Meet. É aula de Meet. Gente, essas aulas do Meet, olha... As aulas do Meet, elas, enfim, né, ocasionam isso também, né? Olha, enquanto professor, eu vou salientar mais uma vez. Enquanto nós, professores, a gente tem que tomar muito cuidado redobrado, porque existe uma fiscalização muito forte, gente. Uma fiscalização muito forte de qualquer coisa que fale. Qualquer coisa. E principalmente então, com abobados como o Gessé, que não dá pra criticar ninguém que ele gosta, né? É isso, né? Então o professor, em geral, assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, tudo que a gente fala, tudo isso eu tô falando em questão de dois lados, né? Às vezes o conteúdo que o professor vai dar, ele leva um pouco para a política, como no caso da geopolítica, né? Então talvez vai usar aí exemplos de como o professor usou de políticas atuais, né? Que ele usou, não sei qual era a proposta dele, eu não sei qual era o planejamento que ele tinha. Não tem como saber. É só conversando, né? Lendo o planejamento dele para compreender. Mas o Gessé tirou uma conclusão. Qual era a intenção? Qual era a intenção dele, né? Acredito que para chegar e divulgar e falar, como o Gessé fez, agora eu vou dar minha opinião, Lucas. Fica à vontade. Acredito que deveria ter mais, como que se chama? Não é argumento. Embasamento? Em compreender melhor a história como um todo. Lembra que a gente divulgou aqui no programa, há um tempo atrás, daquela professora que pegou uma notícia do UOL e quis dialogar? Aquilo ali realmente a gente conseguiu ver certinho que realmente foi meio estranho ela ter feito daquela forma. Soou bem estranho. Soou bem estranho. Na época a gente divulgou aqui no programa, a gente ficou um tempão falando desse assunto, teve bastante participação, porque ainda mais que foi regional, mas esse do SEDUP eu não vi repercutir tanto quanto aquele. Me parece que na verdade é uma tentativa do Gessé sempre ficar na mídia. Eu já falei isso. Assim, ó, a gente elegeu nas últimas eleições estaduais talvez a pior Assembleia Legislativa da história. E a gente vem mostrando esses resultados. A gente tem dezenas de coisas para se preocupar, como a ausência de leitos efetivos em Santa Catarina. A pessoa vai se preocupar diretamente com um trecho específico que está criticando um presidente que é incriticável. Parece que as pessoas não têm memória. Eu me lembro assim, ó, agora a gente vai ter que lembrar, né? O Cacete Planeta era uma zona que fazia piada o tempo todo do Lula, do Fernando Henrique Cardoso, do Itamar Franco. Imagina se eles fizessem com o Bolsonaro. O Gessé ia ter um ataque cardíaco. Ele é um bom defensor, hein? Porque ele é contra a máquina pública, né? É engraçado, é funcionário público, né? São coisas legais de serem reparadas. É muito interessante quando a gente coloca uma notícia, observar bem da onde surge essa notícia. E quando surge do Gessé, realmente, infelizmente, eu sei que muita gente gosta dele, tem muitos colegas meus que gostam bastante dele. Meus parabéns, ele pode até ser uma boa pessoa, talvez, mas como político, pelo amor de Deus, nossa, completamente inútil, né? A famosa democracia aí que a gente vive, dá liberdade, né, para isso tudo acontecer. Bom, mas o fato é que essa notícia ainda, eu acho que essa notícia vai repercutir mais um pouco, mais uma semaninha, duas aí. Eu acho que vai mais, hein? Será? Eu acho que vai mais. Se o professor, ele puder, né? Se o professor puder provar que o que ele fez tá tudo certo, ele pode entrar até na justiça, gente. Também acho. Né? Não, eu acho que tudo é válido. Tudo aqui que tá acontecendo, isso tudo que tá acontecendo aí,
é tudo muito válido ainda. Eu não recrimino o que o Gessé fez e não recrimino o que o professor fez. Se o professor fez, está na postura correta de um professor dentro do seu planeta, como um professor deve ser, né? Como a gente aprende que um professor deve executar sua aula. Está tudo bem, gente, não vai acontecer nada. Não tem essa ideia do que o Gessé falou, então tem que ser multado, processado, alguma coisa assim o Gessé comenta. Ele comenta, então tem que ser processado. Gente, se o professor está dentro do seu meio legal também, de como ele deu aula e está tudo de acordo, o professor não precisa nem se preocupar com nada. Da mesma forma, se o professor, neste momento, sabe que o que ele fez está tudo certo e se sentiu extremamente reprimido, porque ele foi parar em mídias, esse professor, a gente divulgou até o nome dele, né? Porque foi pra mídia o nome, o local de trabalho, ele se sentiu extremamente constrangido. Ele, ao mesmo tempo, ele tem o direito também de entrar nesse famoso processo judicial, como o Gessé falou que faria, sabe? Não que ele faria, mas que o professor merecia receber. Então, eu acho que assim, são ideologias talvez opostas e pode ser que os dois tenham razões em partes, né? Ou não. Mas agora, para saber isso, é sentando na frente dos advogados, na frente da justiça, para poder determinar isso aí. Não, a educação consegue na medida dos palpites, né? O seu Gessé não tem nada a ver, ele não participa nem de comissão parlamentar aí, estadual de educação. É exatamente isso que eu falo. Palpiteiro. O palpite, ele no final das contas, ele não vai servir. Ele pode ali dar o palpite que ele quiser, porque ele foi eleito para isso, né? Ele foi para dar palpite, né? Ele deu. Ele tá na condição dele que ele pode fazer isso. Agora, a ideia disso tudo é que, assim, ele vai ali dar o comentário dele, dar o palpite, ok, se a outra parte se sentiu tão constrangida e não está nada de errado, eu seria o primeiro a entrar na justiça. Agora, se isso aí acontecer e depois ficar tudo quieto, a classe dos professores só tem a ser pisoteada. Inclusive o Cint já entrou com uma representação, né? O Cint vai fazer alguma coisa? Vai. Eles vão entrar na justiça, alguma coisa? Vai. E nota, o Cint já está em contato com o professor, prestando todo o apoio jurídico e político contra os ataques proferidos pelo deputado, né? E coloca que não vão aceitar, né, que parlamentares aventureiros, que me parece, uma definição colossal para eles, que usam do espaço político para palco de suas aberrações, venham atacar quem se dedica e enfrenta adversidades diárias para garantir educação pública a todos. São as palavras essa é a nota do Cint. Do Cint provavelmente é o sindicato daqui, né? Eu acho que é o Cint a nível estadual. O estadual? O estadual, não é o da regional? Não. Tá. Tem aqui o selinho CNTE e... Bom, então o sindicato já se pronunciou, então provavelmente vai dar em mais repercussão, provavelmente a gente vai ter mais notícias para trazer sobre o assunto, Lucas. Com certeza vai ter. Temos aí mais Com notícias certeza pra vai trazer. ter. Até porque é interessante lembrarmos, né, Jorge, que quando temos deputados que formam comissões da educação, eles vão ter mais propriedades. A questão do Gessé não é uma questão para a gente avaliar qual a posição do professor, até porque é livre cátedra, né? Você tem a liberdade de cátedra. Se tivesse acontecido alguma coisa realmente afrontosa ou não programática, os alunos denunciariam, a direção tomaria alguma atitude. Porque ela toma, porque a gente sabe. Dessa escola aí a direção é muito presente. Eu conheço, é a mesma diretora? É bem presente, Então eu imagino que ali na verdade é mais algo para inflamar. Ou seja, a questão toda, a minha indignação toda, ela vai simplesmente ao fato de que você tem uma dezena de problemas a nível estadual e você vai se preocupar com uma fala tirada de contexto justamente porque está criticando quem tu gosta. Ou seja, parece que o Gessé, na verdade, ele está dando o discurso ali não para defender algo importante. Que, não, aquele professor tocou fogo na instituição. Não, na verdade, está defendendo o que é do interesse dele. O presidente que ele gosta, os deputados que ele gosta, enfim. Eu acho, Lucas, que em questão de notícia e informação, o que hoje o programa tinha para passar era essa fala do professor, né? É o que a gente teve
de acesso até agora à informação foi a fala. Agora, os próximos pareceres legais que provavelmente irão aparecer vão poder clarear um pouco mais dos acontecimentos. Então, o desdobramento desses assuntos a gente vai trazer no próximo programa ou nos próximos, se houverem mais informações. Bom, gente, o Educação em Ação hoje discutiu muitos assuntos e eu acredito que a educação e a política ela está caminhando cada vez mais junta e o nosso programa aqui ele está sempre entranhando, né? Sempre tendo uma conversa aí entre educação, política, cada vez mais forte. Vamos ver onde isso vai parar. Sábado que vem, 14 horas, Educação em Ação. Nosso Instagram, @educaçãoação20, o nosso blog. Lá você encontra todas as notícias que nós passamos hoje, as anteriores estão todas no blog. E o canal do Lucas. Lá no canal do YouTube do Lucas, Lucas Sequinel, tem todas as edições do programa anterior. Se você perdeu alguma discussão, algum diálogo, alguma conversa entre eu e o Lucas sobre assuntos da educação, você pode acessar lá o canal do Lucas Sequinel, que você vai encontrar as edições anteriores. A de hoje estará também disponível lá, tá bom? Sábado que vem, 14 horas, aqui na Rádio 87.9 FM News. E nós esperamos ter notícias boas para passar no próximo programa. Nós queremos passar notícias muito melhores para a educação, né, Lucas? Vai demorar bastante tempo, eu acho que vai demorar. Agora, deixa eu ver aqui. Vai demorar até 2023, Jorge, eu acho. Vai demorar até 2023. Bom, a gente espera que sábado que vem as coisas melhorem. A gente sempre tem a perspectiva que as coisas na educação podem melhorar. Já teve pior, né? Já teve pior. Já foi semana passada, agora já vai piorando. Normal. A educação, ela tá oscilando. Vamos ver onde vai parar tudo isso. Vamos esperar um palpite bom aí de algum deputado, talvez melhore alguma coisa. Vamos ver. Pois é, até, Lucas, eu não sei se outros deputados se pronunciaram. Por enquanto tá tudo muito quieto. Verdade, Jorge. Vamos finalizar olhando isso. É porque tem deputados que são mais ligados à educação. Sábado que vem a gente traz. Então tá, semana que vem a gente traz o... A gente traz mais... Porque eu acho que ainda vão... Se não se pronunciarem, ainda vão. Eu acho que eu acho que talvez... Eu acho que não, tá? Eu acho que ficaram quietinhos e vão se pronunciar ainda. Bom, sábado que vem, 14 horas, o encontro aqui no Educação em Ação. Se tiver dúvidas, sugestões, comenta lá. Pode comentar lá nos vídeos do Lucas no YouTube. Pode nos procurar no Instagram da rádio, no Facebook da rádio. Nós estamos lá sempre à disposição, né, Lucas? Sim. Antes de encerrar, nós temos um recado da Secretaria de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cocal do Sul, ela está nos alertando cada vez mais contra o corona. Então, por isso, todo cuidado é pouco. Então, nós vamos passar os recadinhos e depois continuamos com a programação normal da rádio, ouvir uma musiquinha. Bom final de semana, se cuidem, tenham uma boa semana e sábado que vem, 14 horas. Tchau! O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Conheça nossos apoiadores culturais, em conformidade com a Portaria 1909/2018 do Ministério das Comunicações. Faculdade à Distância Exucre Uniaselv. A oportunidade para iniciar sua faculdade. Mensalidades acessíveis. Consulte os cursos e inscreva-se em exucre.com.br. Faculdade à Distância Exucre Uniaselv. 3431-3700. Alô, Cocal do Sul! Agora bem pertinho de você, Ponto das Frutas. Frutas e verduras fresquinhas direto da roça. Produtos coloniais, ovos, queijos, salame e vinhos. Venha nos visitar e aproveite para levar saúde para